Moi moi! Eu sou a Cel e esse é o canal Moi Moi, sejam muito bem-vindos! O vídeo de hoje é sobre um assunto que muita gente me pergunta aqui no canal, que é o mercado de trabalho na Alemanha. Então eu vou tentar resumir aqui pra vocês um pouquinho desse cenário atual e vou falar sobre as principais áreas que mais têm necessitado de mão de obra, inclusive de brasileiros, tá? Então se você quer saber quais são, assiste esse vídeo até o final. Mas ó, antes da gente seguir, já vai deixando seu like e se inscrevendo aí no canal caso você ainda não seja inscrito, porque essas coisas me ajudam muito a trazer mais conteúdos desses pra vocês. Bom, pra começar dando um contexto aqui do porquê, né, que tem emprego sobrando na Alemanha, vale falar que desde 1980 a Alemanha vem passando por uma crise demográfica. E isso traz aí uma série de problemas que vão acabar impactando no equilíbrio do mercado de trabalho. Bom, se você olhar aí a pirâmide demográfica da Alemanha, você vai ver que tem muito mais gente idosa ali na faixa dos 50 aos 75 anos do que gente jovem. O que significa que tem muito mais gente se aposentando do que gente iniciando uma carreira. Além disso, com uma população aí menos jovem, existe muito menos interesse e, consequentemente, muito menos mão de obra qualificada para algumas áreas que são consideradas aí mais novas, como a área de TI, desenvolvimento e dados, que é o que eu trabalho, por exemplo. Indo um pouco mais fundo ainda, da galera que está se formando agora, uma pesquisa recente aqui na Alemanha mostrou que esses jovens estão muito mais interessados em fazer uma graduação, o que consequentemente faz com que eles levem mais tempo para se formar e aí acabam entrando um pouco mais tarde no mercado de trabalho. Se eu não me engano, eu já falei sobre isso num outro vídeo, de que aqui é muito incomum que os jovens se formem e já entrem direto numa graduação ou num ensino técnico ou qualquer coisa do tipo. Muitos deles, quando terminam o ensino médio, vão tirar um ano sabático para fazer trabalho voluntário ou para, sei lá, ter uma experiência intercultural, morando em outro país. E eles dizem que esse tempinho aí é o tempo que eles usam pra refletir e decidir qual a carreira que eles querem seguir. O que é um pouco diferente do Brasil, né? No geral, aqui os jovens que estão fazendo graduação, eles ainda não estão trabalhando, eles ainda não estão, né, no mercado de trabalho. Então eles vão trabalhar só depois de formados. E a gente vê que isso é realmente bem comum por aqui. Falando um pouco sobre a experiência na empresa que eu trabalho, é muito mais comum ver a galera na minha faixa etária, assim, no comecinho da carreira, enquanto eu e o Gui, que temos a mesma idade, já estamos em posições mais sêniores. E por último, mas não menos importante, existem algumas áreas com uma carga de trabalho muito alta e com uma remuneração que é considerada baixa aqui. Isso acaba gerando um desinteresse da população aí por esse tipo de profissão, o que é o caso das profissões da área de saúde e da área de educação. Então, bom, como que eu falei aí no começo, eu acho que já deu para ter uma ideia mais ou menos de quais são as áreas com maior demanda por aqui. Mas eu queria falar um pouquinho mais no detalhe sobre algumas delas. Como eu falei, com uma população predominantemente mais velha, tem crescido muito a demanda por profissionais de saúde de uma forma geral, mas principalmente enfermeiros e cuidadores. Em maio desse ano, a Deutsche Welle publicou essa notícia que eu vou deixar aqui e também no link aqui embaixo, mas ela basicamente fala um pouco do porquê o Brasil é um país no qual a Alemanha tem investido tanto para trazer esses profissionais. O principal motivo, segundo o ministro alemão, é porque o brasileiro que vem para cá acaba sendo mais bem pago, já que existe sim aí, né, uma subvalorização da enfermagem no Brasil. E tendo um salário melhor, essas pessoas conseguem ainda ajudar as famílias delas que ficam no Brasil. Mas ó, gente, vale se atentar também ao fato de que não é só porque tá sobrando emprego que virou festa, é só vir pra cá de qualquer jeito e tá tudo certo. Existem sim, obviamente, alguns pré-requisitos que esses profissionais precisam cumprir para serem aptos a trabalhar nessas vagas, incluindo aí aprender o básico de alemão e ter um diploma válido na área. Faz muito sentido ter que aprender alemão nesse caso, né? Já que na área da saúde você precisa basicamente se comunicar com as pessoas o tempo todo. E em relação ao diploma, geralmente os brasileiros não têm nenhum problema, já que a enfermagem aqui não é uma graduação. É uma formação mais parecida com o que a gente tem de curso técnico no Brasil. Então, em geral, o enfermeiro formado no Brasil é muito mais qualificado até do que as vagas que eles têm disponíveis aqui. Esse é inclusive um problema que acontece principalmente nessa área, já que existe aí uma diferença de escopo de trabalho e de funções dentro da área. Por isso que antes de mudar, antes de se aplicar para as vagas, eu recomendo vocês pesquisarem muito
principalmente sobre o que seria esperado de você como um profissional de saúde aqui. Tem muitos brasileiros que chegam aqui e se frustram porque acabam, principalmente no começo, fazendo umas funções aí que são mais básicas. A situação é bem parecida na área de educação. Os salários também são considerados baixos se comparados aí à carga de trabalho, e isso tem feito com que os alemães, no geral, tenham se interessado cada vez menos por buscar trabalho nessa área. Além disso, nos últimos anos, com toda a crise demográfica pela qual o país vem passando, tem aumentado muito os incentivos do governo para que as pessoas tenham filhos, o que consequentemente fez com que mais profissionais tenham saído de licença devido à gravidez. E aí é claro que isso vai ter um impacto maior, principalmente nas áreas onde a maioria dos profissionais são mulheres. E assim como na área da saúde, eu não preciso nem falar que aqui, para trabalhar como professor, como educador, você precisa ter pelo menos aí um nível intermediário de alemão. Outra área com muita demanda de profissionais por aqui é a área de engenharia. E nesse caso, a oferta grande de empregos nem é pela falta de interesse da população alemã, tá? Tem muito mais a ver, de novo, com a questão demográfica e com o fato de que tem muito mais engenheiros se aposentando do que jovens se formando engenheiros. Além disso, a Alemanha é referência na área de engenharia, com muitas empresas grandes e um mercado aquecido e bem remunerado. Eu acredito que para a engenharia até existam aí algumas poucas vagas onde o pré-requisito vai ser só o inglês, mas como a maior parte das vagas são em grandes empresas e, no geral, todas elas são alemãs, eu também aconselho vocês a se dedicarem a aprender alemão nesse caso aqui. Eu acredito que a área de tecnologia, dentre todas as de maior demanda na Alemanha no momento, é uma das únicas que, no geral, aí você não precisa de alemão. Primeiro porque é uma área que, no geral, aí no dia a dia, você não lida com pessoas diretamente. Claro que você vai ter que se relacionar com os colegas de trabalho, mas o seu trabalho não depende necessariamente disso, como no caso da educação ou da saúde. Além disso, as vagas na área de tecnologia geralmente são em empresas menos tradicionais e com um perfil aí um pouco mais internacional, o que faz com que a língua oficial delas seja o inglês, mesmo na Alemanha. Citando de novo os exemplos que eu dei no começo do vídeo, as principais vagas nessas áreas são desenvolvedores, TI e analista de dados. Como muitos de vocês já sabem, eu trabalho na área de dados aqui e já tem 2 vídeos aqui no canal onde eu falo sobre vagas de emprego aqui e sobre o processo seletivo. E bom, dado tudo que eu compartilhei aqui até agora, falta saber uma coisa muito importante. O que é que o governo alemão está fazendo para incentivar essas vagas a serem preenchidas, principalmente por estrangeiros? A Alemanha tem sim se adaptado aos poucos para trazer cada vez mais profissionais qualificados. E as mudanças mais recentes têm a ver com o Blue Card e com o visto de procura de emprego. Eu também já falei sobre o visto de procura de emprego num outro vídeo aqui do canal, mas hoje eu vou focar principalmente nas mudanças que foram feitas nos últimos tempos. Primeiro, em relação ao Blue Card, eu vou ler, tá, gente? Só para ter certeza que eu tô passando todas as informações corretas para vocês. Profissionais da área de tecnologia agora podem trabalhar na Alemanha sem um diploma universitário, desde que comprove experiência na área. E vale um adendo aqui de que isso já acontecia em alguns casos antes, mas eram exceções. Agora, isso faz parte da regra. Além disso, o Blue Card agora também é válido para algumas dessas áreas que eu falei para vocês que têm maior demanda, como a área de saúde, enfermeiros e dentistas, além de farmacêuticos e professores. Também teve uma mudança aí no mínimo de salário que esses profissionais precisam receber para ter direito ao Blue Card. Antes, esse valor mínimo era de 55.400 do salário bruto anual e agora isso mudou para 43.800. Inclusive, para os profissionais que estão nessa lista aí de escassez de emprego que eu comentei, esse valor é ainda mais baixo, de 39.682 euros. Uma outra mudança muito legal que aconteceu é que agora com o Blue Card, além de trazer o seu cônjuge, você também pode trazer seus pais e sogros, desde que eles não recebam nenhum benefício social. No visto de procura de emprego, o que mudou? Agora, ele permite que estrangeiros vivam na Alemanha por até 1 ano enquanto procuram emprego. Antes, esse período era de no máximo 6 meses. O pré-requisito é que essas pessoas tenham um diploma universitário ou uma qualificação profissional. Além disso, foi criada uma espécie de Green Card alemão, que é um cartão de pontos aí e que leva em consideração o diploma que você tem, a experiência profissional
A idade, você precisa ter menos de 35 anos para se aplicar para esse visto de procura de emprego e você precisa ter conhecimento de alemão e inglês. Uma outra coisa muito interessante que, eu aplaudi quando eu vi é que agora as pessoas que vêm para cá com esse visto de procura de emprego podem trabalhar até 20 horas semanais. E eu sei que isso pode parecer pouco, mas é uma ótima forma dessas pessoas terem aí um complemento na renda, né? Antes, o período era de 6 meses, mas essas pessoas não podiam trabalhar aqui em hipótese alguma. Então, elas tinham que vir para cá com dinheiro suficiente para se manter aqui durante todo o período. O que, convenhamos, que é um pouco complicado falando de euro, né? E assim, como vocês sabem que aqui eu falo sobre vida real, não é nenhuma novidade falar para vocês que profissionais estrangeiros ainda enfrentam muitos problemas aqui no dia a dia em termos de integração. Não só no trabalho em si, mas no dia a dia aí como um todo. Fazendo um parêntese aqui para dar minha opinião pessoal, eu acredito que a Alemanha realmente ainda precisa melhorar muito em termos de integração. Principalmente se eles realmente precisam tanto dos profissionais estrangeiros aqui. A Alemanha também precisa urgentemente pensar numa solução para a crise imobiliária. Tá cada dia mais difícil achar apartamento aqui e é claro, né, gente, que quem vai sair perdendo aí nessa briga são os estrangeiros. Mas eu não posso ser injusta aqui e eu ainda quero fazer um outro vídeo aqui no canal falando especificamente sobre os auxílios do governo para estrangeiro. Principalmente para familiares de quem vem empregado, porque eu acho que tem sim muitas coisas que funcionam. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês o site do Mangelberufe, que tem uma lista de todas as profissões que tem vaga sobrando na Alemanha. Se eu não me engano, ele é atualizado a cada 90 dias, então vocês podem ir lá e dar uma olhada. Vale ressaltar que não adianta vir como turista para tentar achar um emprego e trocar o visto por aqui. Eu recebo muita mensagem assim, gente, muita mensagem de gente falando: eu tenho um conhecido que mora na Alemanha, eu vou ir passar um tempo, eu consigo ficar na casa dele, procurar um emprego ao mesmo tempo. Gente, existe um visto que é para isso. Então, principalmente na Alemanha, façam as coisas da forma correta. Até porque o visto de trabalho precisa ser feito no consulado do seu país. Então, mesmo que você venha para cá como turista e você ache um emprego, você vai ter que voltar para o Brasil para trocar o seu visto para um visto de emprego. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e que essas informações aí ajudem vocês nos próximos passos de mudança para a Alemanha. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram e se você mudaria para a Alemanha para trabalhar. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!